Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com vocês mais uma vez, tá? Hoje é domingão, né? Para você que está aí do outro lado aí, um ótimo final de semana. Vamos lá para as notícias? Estamos aqui com a notícia acabando de chegar aqui, preste atenção, você que está aí nos assistindo aí, ó. Menino, eu acho que o barco está afundando e Neguinho está começando a abandonar o barco, tá? Preste muita atenção nesse vídeo aqui, ó. Fique até o final. Vamos lá, gente. Lula dá sinais de que vai abandonar o ministro Alexandre de Moraes se os Estados Unidos punirem o ministro do STF. Hã? Como assim, Deltan? Mas é aquela história de que ninguém larga a mão de ninguém, hein? É, quando o sarrafo vem, cada um só quer saber de salvar a sua própria pele. Ou, em outras palavras, quando o chinelo vem, rola o famoso barata voa. Olha só, gente, saíram na imprensa sinais de um possível abandono de Lula a Alexandre de Moraes. E é isso que eu vou te mostrar agora. E mais, eu vou te mostrar também como que o governo Lula ele pode ter que abandonar o ministro, ter que abandonar o ministro, e eu acho que o Lula já percebeu isso. Bora então começar aqui com essa apuração que foi feita pela CNN, que mostrou que o Brasil já decidiu que não vai retaliar os Estados Unidos se o Trump sancionar o ministro Alexandre de Moraes. Confere aí comigo, ó. Integrantes do Palácio do Planalto relataram à CNN serem contrários a uma retaliação contra os Estados Unidos caso autoridades brasileiras sejam sancionadas. Essa apuração é do analista Caio Junqueira e está no site da CNN Brasil. As fontes defendem uma resposta política contra a medida. O plano é elaborar uma nota oficial dizendo que não cabe ao país fazer comentários sobre o judiciário e o sistema judicial brasileiro, que a premissa americana para justificar a sanção está errada e que isso configuraria uma intervenção em assuntos internos do Brasil. Mas o governo deve aguardar uma situação concreta para se posicionar. Essa ideia da resposta política deverá valer para o caso de sanções, como o cancelamento de visto de autoridades brasileiras. Mas poderá ser diferente se houver restrições que atinjam, por exemplo, transações financeiras. Nesse caso, o governo brasileiro vai reavaliar a gravidade da situação. Opa, pessoal. Então é isso aqui, ó. Como é que é isso aí, ó? O governo Lula, ele rejeita, então, retaliar os Estados Unidos? O que aconteceu aqui, então, hein? Não era o Lula que estava mandando o Itamaraty ir para tudo, para cima de Trump e com tudo, considerando que as sanções seriam uma violação da soberania brasileira? Por onde que andou toda aquela valentia que agora foi embora? Para onde foi toda aquela brabeza, hein? E pior, quer dizer que agora a resposta vai ser então uma notinha, um bilhetinho, um papelzinho, uma notinha oficial reclamando? É essa que vai ser a resposta? Olhem só o plano do governo que já disse na imprensa o que diria essa notinha, que seria a grande resposta do Brasil. Olha aí comigo o que seria. O que diria a notinha? Diria: não cabe ao país fazer comentários sobre o judiciário e o sistema judicial brasileiro. A premissa americana para justificar a punição está errada, é falsa, e se configura uma intervenção nos assuntos internos do Brasil. Gente, boa sorte para você, Lula. Até parece que isso aí vai convencer alguém dentro do governo americano, né? E eles sabem, o próprio governo Lula sabe, que isso aí nada é a mesma coisa. Mas o que explica essa súbita reviravolta aí no posicionamento do governo Lula, hein? Que antes estava quase dizendo aí que ia entrar em guerra com os Estados Unidos se Moraes fosse sancionado, que estava latindo alto e que agora abaixou as orelhinhas, colocou o rabinho no meio das pernas. O que mudou? Eu vou te explicar. Existem dois grandes motivos para essa fraquejada, para essa arregada do governo Lula. E eu vou mostrar agora para vocês o primeiro. Assiste aqui comigo esse vídeo imperdível do nosso deputado federal do Novo, Marcel Van Hatten, descendo o sarrafo no chanceler fantoche de Lula, o Mauro Vieira. Olha aí comigo esse vídeo. O senhor, por acaso, tem acesso a Marco Rubio? Ele é secretário de Estado dos Estados Unidos. E fontes da imprensa dizem e publicam que Vossa Excelência até hoje não falou com ele. Eu quero entender quando aconteceu anteriormente de o Brasil não ter um ministro das Relações Exteriores que já há meses no cargo a sua contraparte está empossada nos Estados Unidos, um dos principais aliados históricos brasileiros. Há quanto tempo o ministro do Estado de Relações Exteriores não consegue falar
com o ministro de Estado americano. Ou essa informação não é verdadeira, senhor ministro? O senhor já falou com com o secretário de Estado, Marco Rubio? Então, logo foi anunciado o nome dele, eu escrevi uma carta. Eu não tive, depois disso, contato com ele, porque ele não me respondeu a carta. Olha só que peninha, hein? Mandou uma cartinha, então, para o seu contraparte, Marco Rubio, ministro das Relações Internacionais dos Estados Unidos. E o que aconteceu? Não respondeu a cartinha, não conseguiu conversar com ele. A imprensa diz que ele nem é recebido pelo Marco Rubio. Tá aí o primeiro motivo, gente. O governo brasileiro simplesmente não tem relacionamento algum, nenhum, com Marco Rubio e com o Trump. O Mauro Vieira, que é o nosso chanceler, ele mandou uma cartinha para ele e simplesmente não foi respondido. Não existem contatos de alto nível entre a diplomacia do Brasil e dos Estados Unidos, dos dois países. Só tem aí contato de segundo escalão para baixo. Então o governo Lula ele sabe muito bem que pela via diplomática as opções de negociação, de persuasão, de convencimento são muito limitadas. E ficam apenas aí nesse campo retórico de soltar uma notinha, de reclamar publicamente na imprensa e por aí vai. E agora eu vou te mostrar o segundo motivo para a fraquejada. Simplesmente não vale a pena destruir a relação comercial bilateral entre Estados Unidos e Brasil por causa do Alexandre de Moraes. Não tem como fazer isso, seria um tiro no pé, uma burrice tremenda até para o Lula, que nem o Lula tem condições de cometer. Olha só o que a embaixada americana no Brasil, ela publicou ontem no X em português. Acompanha aí que eu vou jogar na tela. Ó. Somos de longe o maior investidor neste país, com mais de 350 bilhões de reais investidos no Brasil, disse o porta-voz dos Estados Unidos, o Luke Ortega. Assista a parte aqui da entrevista em que ele concedeu à rádio Novas Brasil FM, em que ele fala sobre as fortes relações comerciais aí entre Brasil e Estados Unidos. Gente, tá aí, 350 bilhões de dólares investidos pelos Estados Unidos no Brasil. Ou seja, 1 a cada 4 dólares que entram no Brasil vem de lá. Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil, atrás apenas da China. Então, qualquer tipo de retaliação do governo Lula aos americanos doeria muito mais aqui do que lá. Até que porque o Brasil, para eles, é apenas o 16º maior parceiro comercial. Ou seja, nós simplesmente não somos relevantes o suficiente para que as nossas retaliações façam cócegas lá, para que façam estrago nos Estados Unidos. Então, opções de briga, isso o Lula sempre terá. Sempre tem como você escalar um conflito, como se aumentar o conflito. A questão é, você pode escalar e dar certo, ou você pode escalar e apanhar e não dar certo. Então, até que ponto vale a pena para o Lula sacrificar o Brasil para proteger Moraes? Até que ponto isso vale a pena quando pode ferrar o Brasil e tem eleições no ano que vem? Olha, pelo andar da carruagem, pelas manifestações do próprio governo na imprensa, Lula já percebeu que não vale muito a pena. Moraes está, com isso, se tornando cada vez mais alguém radioativo, alguém contagioso, alguém que só vai piorar aí, e piorar se você ficar perto dele. E isso tudo tende a ficar pior, mais grave, depois que as sanções forem efetivamente aplicadas. E agora eu quero ouvir a sua opinião, de você que está aqui. Lula vai abandonar Moraes? Ou ainda ninguém solta a mão de ninguém e ele vai escalar o conflito com os Estados Unidos? O que você acha, hein? Resumindo, o Moraes, ele está se tornando aí, né, como se fosse um leproso, entendeu, gente? Quem se aproxima é contagiado, né? Será que eles vão querer isso? Viraliza esse vídeo, você que está nos assistindo aí. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.